privilégio muito grande poder encerrar o livro de Bemidbar, que quer dizer deserto, e hoje nós vamos tratar só 4 palavras, tá? Nós vamos falar sobre voto, sobre vingança, não é? Sobre armaduras, armas e as jornadas da vida. Então, nós vamos pegar essas 4 palavras, 4 temas, e fazer uma ministração aqui, direto com vocês. Muito bem. Então, nós vamos agora, Números capítulo 30, que é a palavra matou, tribos, e a palavra massi. Hoje são 2 parashot de uma vez. Então, nós encerramos. Então, nós vamos de 30, aqui do versículo 31, até 36, 13. Mas como a paraxá é dupla, nós vamos pegar algumas palavras. Bom, então, a primeira coisa que a gente aprende dessa paraxá é o seguinte, é sobre a palavra voto. A palavra voto, em hebraico aqui, você pode ler neder ou nader, né, quer dizer voto, e também o voto vem sempre com a palavra shabar, que quer dizer jurar. Aí aquela pergunta, pode ou não um crente fazer voto? O que vocês acham? Pode ou não? Pode fazer voto. E ele pode jurar? Pode ou não? Pode. Pode, poder, pode. Agora você tem que cumprir, não é? Então, você pode fazer um voto de ajudar um pobre, de ajudar uma criança, você pode fazer um voto de ficar solteiro, você pode fazer um voto de ficar casado, né? Você pode fazer um voto sacerdotal, ministerial, você pode fazer muitos votos, né? Você pode fazer o voto de sempre evangelizar, por exemplo, dentro de um ônibus, não é? São muitos votos que você pode fazer, não é? E você pode também jurar, pode fazer um juramento. Por exemplo, no casamento, tanto o marido como a esposa juram, eles fazem um voto e juram, não é? Juram fidelidade, integridade, não é? Jura cooperação mútua. Agora, o que a gente tem que aprender é poder fazer voto, pode. Agora, quanto ao jurar, Yeshua disse, não jura não, tá? Poder pode, mas o melhor é não jurar. Por quê? Yeshua disse assim, olha, o melhor mesmo é que a sua palavra seja sim, sim, não, não, não precisa jurar. Eu juro que não fui eu. Para que fazer isso? Não é? Então, seja sim ou seja não, e você fica livre desse juramento. Sabe por quê? Agora, sabe que é um pecado? Agora é pecado. Eu já vi crente jurando em nome de Deus. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Não faz isso, não. Sabe por quê? Porque Deus é eterno e Ele é perfeito. Ele é eterno. Então, se você jurar em nome dEle, Ele é eterno, você não. Então, você pode sofrer consequências do voto. Então, só para resumir, que esse capítulo 30 trata do voto, podemos fazer voto? Sim. Podemos jurar? Podemos, mas não deve fazer isso, não deve jurar, principalmente em nome de Deus. E agora, nós vamos passar aqui uma coisa importante também no capítulo 30, é o princípio de autoridade sobre a mulher. Por exemplo, quando uma mulher solteira, por exemplo, a Yasmin fez um voto hoje, você jurou, né, andar nos caminhos de Yeshua, crescer, né, proclamando e engrandecendo o nome de Yeshua, o reino dele. Ela fez um voto hoje. Mas esse é um voto bom ou ruim? É um voto bom. Agora, pode ser que ela fez um voto, que ela venha fazer um voto, e aí ela não consegue cumprir. Vamos falar que você faça um voto de ajudar com R$100 por mês um mendigo de rua. É um voto, não é? É. Aí vamos supor que você perde o emprego, você não consegue mais aqueles R$100 que você tinha ali sobrando para ajudar aquela pessoa. Nesse caso, o pai da mulher solteira pode cancelar o voto. Então, preste atenção, preste atenção. Quem pode fazer voto, mas quem anula o voto, somente uma autoridade. Então, na mulher solteira, o pai. E se a mulher casar com um voto, e depois ela não consegue cumprir, aí ela vai para o marido. O marido, então, pode anular o voto feito pela esposa ainda quando ela era solteira. Mas por que eu estou falando isso? Sabe por quê? O mesmo princípio de anular voto é válido para quebrar maldições proferidas sobre os pais nas filhas. Então, eu tenho conhecimento, né, em gabinete pastoral, que muitas filhas foram amaldiçoadas por seus pais. Foram. Isso é muito comum. O pai solta uma maldição. Você vai ver, você não vai casar.
né? Às vezes o pai fica nervoso e solta a maldição em cima da filha, e neste caso, somente uma autoridade para quebrar. Se a mulher é solteira, o próprio pai, mas se ela casar, o marido tem autoridade diante de Deus, conforme o capítulo 30, de quebrar toda a maldição. Então eu queria fazer uma proposta hoje, nós maridos, né, vamos quebrar as maldições de nossas esposas, que talvez as esposas receberam quando era adolescente. A gente passa despercebido, mas isso existe, não é? Isso existe, maldição de família, não é verdade? Então o marido tem obrigação e autoridade para quebrar uma maldição de família, né, um voto, uma coisa ruim que pesa sobre aquela família. Bom, e isso endossa Efésios capítulo 5, né, que Deus, depois vem o Filho de Deus, Yeshua, Yeshua está acima do marido, o marido está acima da esposa. Essa é a hierarquia bíblica de autoridade na família. Muito bem. Agora, no capítulo 31, eu quero tratar um pouquinho de uma palavra que aparece no versículo 3, que é a palavra vingança. Quem de nós não recebeu uma mágoa? Quem de nós não recebeu uma ofensa? Quem de nós não recebeu uma traição, né? Uma traição de amizade, ou mesmo traição conjugal? Quem de nós, por exemplo, não recebeu calúnias, não é? Injustiças, não é? Então, nessa manhã, eu convido a você a entender que você nunca deve vingar o mal que você recebeu, não é? O mal que você recebeu, você não deve vingar, você não deve amaldiçoar, você não deve também incorrer no mesmo erro de vingar. Por quê? Vamos ler, então, alguns trechos bíblicos. Eu separei aí três versículos, Deuteronômio 32. Vamos ver o que fala Deuteronômio 32 sobre a vingança. Olha, Deuteronômio 32, 35. Então, abra comigo aí, nós vamos ler. Então, o que fala sobre a vingança na Bíblia? Essa paraxá é a única que fala sobre vingança. Depois, o Novo Testamento vai falar a mesma coisa o que foi falado em Deuteronômio. Olha, Deuteronômio 32, 35 diz o seguinte: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então, minha é a vingança. Deixa a vingança por Deus. Não tente você pagar o mal que recebeu com o próprio mal. Malaquias fala, você quer agradar a Deus pagando o mal com o mal? O mal se paga com o bem. E Yeshua nos ensinou isso muito bem. Quando alguém te ofender, te der um tapa, dê outra face. Quer dizer, então, você não vai vingar com o mesmo ferro, com a mesma medida, não é? E aí está um versículo muito claro que a vingança pertence a Deus. Abra comigo lá em Romanos 12, 19, também repete isso. Olha, Romanos 12, 19, para quem está acompanhando. Não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, não vingue por você mesmo, não é? Amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, você vê que Paulo está pegando o que acabamos de ler em Deuteronômio 32. Minha é a vingança e eu retribuirei. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Não é? Não tente vingar você. Isso é uma coisa que muitos crentes fazem. Isso é normal do ser humano. Ele recebe uma ofensa, ele reage na hora, não é verdade? Ele reage na hora, querendo fazer justiça com as próprias mãos. E você sabe que isso aí é muito difícil. Imagina um atropelamento, né? Você teve um parente que foi atropelado, você sabe quem atropelou, a pessoa foi irresponsável, estava embriagado, não dá uma vontade de linchar a pessoa, não dá vontade, vocês já viram isso aí na televisão? Ontem mesmo eu estava vindo, o sujeito atropelou 4 pessoas e fugiu, porque ia ser linchado. E o povo quer vingança na hora, né? Então, mais que se trata de criança, idosos, né? Mas mesmo assim, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos linchar ninguém, nós não podemos revidar ninguém, né? A vingança pertence ao Senhor. E eu pratico isso, sabe, irmãos? Eu pratico porque eu converti um pouquinho nesse capítulo de Malaquias, capítulo 2, ele fala, não tente pagar o mal com o mal, mas você vai pagar o mal com o bem. E Yeshua ainda pega mais pesado ainda, quando ele fala, oreis pelos vossos inimigos. Irmãos, é duro,
É duro orar pelo inimigo, aquela pessoa que desejou mal, falou mal de você, atrapalhou sua vida, não é? Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava, era assim, começou na minha carreira, né, como engenheiro, o dinheirinho era curto, rapaz, o dinheiro era curto demais e tinha que pagar aquele, chamava na época BNH, né? Pagava o financiamento da casa, não é? E era essa casa aqui do museu, paguei essa casa aí muitos anos pagando ali e tal. Eu só sei que eu vivia muito apertado, o dinheiro não dava, e já tinha 2, 3 filhos e aquela coisa toda, e aí eu falo isso aqui, mas com o perdão da palavra, né? Apareceu um sujeito, ele era carioca, tá certo? E ele tinha um papo, mas um papo fantástico, carioca. E ele lá me falou, olha, eu quero um dinheiro emprestado porque a mamãe está doente. Eu tenho que ir no Rio de Janeiro que a mamãe está doente. Aí ele fazia uma vaquinha, eu emprestava. Depois passava, ele voltava, e nem tinha pago a dívida, ele voltava assim, agora é a vovó que está doente. A vovó entrou em coma, você sabia? Eu falei, não, estou sabendo, não, carioca, o que foi? A vovó está em coma agora, mas a vovó me criou, eu tenho que ir lá, eu sei que ela vai morrer, me empresta um dinheiro, eu emprestei o dinheiro para o carioca. E aí, foi aquela época que o Frank Sinatra veio no Brasil, no Maracanã, entendeu, Jorge? E aí eu peguei e a Rosângela falou, olha, vamos assistir o Frank Sinatra na televisão, né? E vamos fazer isso. Aí eu estou lá na televisão assistindo o Frank Sinatra, ele deu um close assim a câmera, adivinha quem estava lá na arquibancada? O carioca, com o meu dinheiro, pô. Ô, gente, isso veio na hora, a vontade de vingar, não é? A vontade de vingar, e eu era chefe do carioca, eu podia mandá-lo embora. Você está entendendo? E eu não era crente na época, eu não sabia essas palavras, né? Mas o carioca chegou, sabe o que ele fez? Parece que correu o boato, eu acho que eu cometi um erro, que eu cheguei na empresa e falei, o bandido do carioca estava lá vendo o Frank Sinatra com o meu dinheiro, eu fiz aquele sacrifício para o carioca, porque sua avó está em CTI, mas eu vou te dar, que CTI, coisa nenhuma, ele estava lá vendo a arquibancada, vendo o Frank Sinatra, e parece que eu cheguei isso, algum coleguinha dele telefonou para ele, sei lá, avisou, o carioca nunca mais voltou, eu não sei se essa carteira dele ficou perdida, deve ter tirado outra carteira profissional, porque ele nunca mais voltou, porque não era só eu, não, todo mundo que estava credor dele, ficamos com vingança. Nós vamos agora enforcar esse carioca aqui até que ele nos pague. Não é? Então eu lembro dessas coisas. Irmão, não tem coisa que dói quando você faz o sacrifício para uma pessoa e a pessoa te trai. Não é verdade? Então dá vontade de vingar na hora. Graças a Deus não foi preciso vingar, eu ia demiti-lo na hora, já estava demitido. Ele nunca apareceu. Parece que ele sacou, né, percebeu aí. Então, a vingança pertence ao Senhor. Quem pode tomar posse dessa palavra hoje? Olha, eu sei que você tem uma mágoa, eu sei que você tem um ressentimento, eu sei que você tem lembranças do passado, não é verdade? É normal que a gente tenha, é normal que você que vive tenha recebido ofensa, não é? Quer de vizinho, quer de irmão, é irmão contra irmão, é pai com filha, é muito comum. Então, a vingança pertence ao Senhor. E eu sempre falo o seguinte, eu sempre falo isso aqui. Eu sempre falo o seguinte, olha, a gente que é pastor nunca agrada a todo mundo, né? Sempre tem um que se rebela contra a gente, contra a sua autoridade, eu não concordo, não quero, não como, não gosto, e eu não aceito, e aí a pessoa protesta contra você. Eu sempre falei com essas pessoas que levantaram contra mim o seguinte, olha, eu tenho certeza do meu chamado divino. Eu sei também que eu não sou perfeito. Se você se levantar contra a minha autoridade, não é? Só vai acontecer uma coisa. Do meu chamado, vamos supor que no meu ministério, 60% é da minha cabeça e 40% de Deus. Se você fala mal de mim, quanto 60% do que eu faço, não vai acontecer nada com você. Mas se eu sou chamado por Deus e 40% na cabeça eu cumpro e faço a vontade de Deus, você vai bater de frente com o próprio Deus desses 40%. Então não mexe com o homem de Deus, não. Aliás, com ninguém. Não é com ninguém, com o vizinho, não mexe, não deixa, não julgue, porque essa é a palavra do Senhor. E lá em Hebreus, né, em Hebreus fala, coisa horrenda, Hebreus 10, 30, é cair na mão, na ira do Deus vivo. Não é? Não vai não, porque Deus vai, a vingança é dele, e você não vai ficar isento. Não faça o mal ao outro, porque você vai pagar.
E é o próprio Deus que vai, aqui fala, ele retribui aquela injustiça que você cometeu com alguém, não é? Então, vamos andar bastante tementes nisso aí, eu acho que isso aqui é muito propício. Bom, a outra palavra que eu quero falar aqui agora, verso 6 do capítulo 32, não é? As tribos de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés, quando eles entraram na terra de Canaã, que agora o Números encerra o ciclo do deserto, né? Agora eles vão entrar em Canaã com Josué, lembram? Né? E aí, o que vai acontecer? As tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés escolhe a primeira terra que se avistou ali em Jericó. Quem conhece Israel sabe, a hora que você sai do deserto de Sim e entra, atravessa o Jordão, você vai cair em Jericó. É um oásis, Jericó é um oásis, aquele deserto seco, de repente tudo florido, e aí o que faz? Ruben, Gade e Manassés pegaram aquela terra. Aí o Josué falou, peraí, eu não dividi a terra ainda, a terra vai ser dividida. Eles correram e pegaram herança, pegaram primeiro as terras melhores, e eles pagam um alto preço por isso. Então, o versículo 6 fala, irão vossos irmãos à peleja, porque eles tinham que tomar ainda toda a terra para o norte de Israel, para dividir pelas 11 tribos, eram 12 tribos, aliás, 10 tribos, né, porque essas 2,5 pegaram, então tinha 9 tribos e meia para poder ser assentado na terra, e aí eles pegaram o melhor para eles, receberam herança antecipada, não é? E aí as tribos tinham que lutar contra os heveus, perizeus, né, os cananeus e mais inimigos de Israel, e eles falaram, não, nós já temos a nossa herança, para nós já acabou, vocês brigam para lá pela sua terra, que eu já tenho a minha, não é? Então, o que eles fizeram? Aí, Deus os exorta, dizendo, irão vossos irmãos à peleja e ficareis sentados aqui? Pedirão terra antes de chegar? E aí, Provérbios 20, 21, fala assim, a herança adquirida às pressas não será abençoada no fim, não é? E a gente vê muito isso, filho, né, brigando por causa de herança, o pai morreu, ele quer a melhor herança, ele quer pegar a herança, e aqui vem um recado para nós, não pegue herança antecipada, principalmente se os pais estiverem vivos, não faz isso não, porque isso tem um mandamento do Senhor, que fala que herança é depois, não pegue herança antecipada, todo aquele que pega não será abençoado no fim. E aí, no verso 11, o Senhor faz um juramento que somente os abaixo de 20 anos herdarão a terra de Canaã, herdarão as terras de Israel. E nós podemos fazer aqui agora um paralelo com a igreja, não é? Podemos fazer um paralelo? O que significa por que Deus fala isso tão forte? Somente os abaixo de 20 anos herdarão a terra. Quem tem mais não vai herdar. Vocês vão morrer antes de tomar posse da herança. E por que Deus falou isso? Sabe por quê? Porque ele disse que, olha o que ele disse. Vamos ler o verso 11 do capítulo 32. Diz assim, de certo, os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos lá ver por quê? Porque, leia comigo, não perseveraram em seguir-me. Não perseveraram em seguir-me. Seguir-me quem? Os mandamentos do Senhor. Não é verdade? Eu vejo, irmãos, sinceramente, eu não quero fazer um terrorismo na igreja, mas essa igreja que está aí não sobe, não. Mas não sobe mesmo, muito pouca gente vai subir. Sabe por quê? O crente está mundano, o crente está em doutrinas erradas, igrejas, pastores com interesses comerciais, é só cura, a pessoa não sabe o que é uma cruz, não sabe o que é uma renúncia, não sabe o que é um reino, não sabe a obrigação dele, é só aquele negócio, estou na graça, estou debaixo da lei, esse evangelho super incompleto, as pessoas, você vê que aqui eu não gosto de fazer aquele apelo, né? Eu não sou contra, mas eu não gosto de fazer, levante a sua mão, aceite Jesus para você ser salvo. Então a pessoa acha que fazendo isso aqui, ele está salvo, não é? Não, na verdade,
A salvação é uma vida que você entrega ao Senhor, é uma experiência com Ele, é uma vida com Ele, é uma renúncia. Irmão, se você está aqui nessa manhã hoje, você está renunciando a alguma coisa, não é verdade? Não é? Você poderia estar num lugar, você poderia estar em outra coisa fazendo. Então, a nossa vida é uma renúncia constante. Eu não sou um com o mundo, eu não posso ser amigo do mundo. Não é? E hoje nós estamos vendo que a igreja está socializada, fazendo um relacionismo em relação à palavra. Não é? Ou seja, tudo é relativo, tudo pode. A igreja hoje brasileira, não é? A igreja, a turma lá de Brasília, a sede lá, que eu não quero falar o nome aqui de algumas denominações que tem sede em Brasília, aceita o aborto, aceita casamento homossexuais. Eu não posso falar aqui o nome, depois eu te falo. Igrejas famosas, igrejas boas, igrejas tradicionais, igrejas que têm histórico de 200 anos, aceitando o aborto. Aceita o ecumenismo. Não, você tem que ser um com o macumbeiro. Não, eu posso respeitar, ele é ser humano, ele merece a minha consideração, merece, mas a doutrina dessas tradições e conceitos afros brasileiros, não é? Como a macumba, como essas coisas, não combina com a palavra. Tá certo? Não combina com a palavra. Eu posso respeitar o homossexual, posso respeitar qualquer... Eu tenho que respeitar, mas não quer dizer que eu tenho que concordar, não é verdade? Eu não sou um com ele, não. Então, por exemplo, esse negócio de ecumenismo, de pegar o islâmico, pegar o crente, pegar o católico, pegar o evangélico, pegar lá o espírito, nós temos que ter o respeito a todos, mas unidade não. Eu não posso me colocar eu não posso ser com aquele que tem uma doutrina, aquele que aceita o aborto, aquele que faz o aborto é um assassinato de uma criança, não é verdade? Aquele que faz, por exemplo, hoje está difícil. Hoje, por exemplo, a igreja, eu não quero tratar desse assunto aqui hoje, mas, por exemplo, esse negócio de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto casamento está comum nas igrejas evangélicas. Está comum. Casamento até que a morte o separe não existe. O pastor que separa, dá a bênção, casa de novo. Pastores já em terceiro casamento. Meu irmão, está assim. Então, eu não creio nessa igreja. Eu não creio nisso. Então, eu acho que se Deus fez assim com Israel, porque não cumpriram a palavra, e a igreja que não estiver cumprindo a palavra, a sã doutrina, também não entrará. Por isso que eu falo, vou fazer uma analogia, a igreja que vai ser vitoriosa é uma igreja mais curta, mais enxugada, mais seletista e nova. Porque se a sua fé tiver 2000 anos, com essas tradições que vem incorporando a teologia da substituição, a igreja, o Israel de Deus, e Deus rejeitou Israel. Ô gente, eu já contei isso aqui, vou contar outra vez. Eu vou contar porque eu estou chamando a atenção. Há uma igreja muito grande que eu respeito muito. Ela fica na televisão o dia inteiro. Algumas ficam, mas tem uma que eu vejo que é mais séria. Eu gosto dessa igreja, eu gosto desse pastor. Eu já vi esse pastor pessoalmente, eu já cumprimentei ele, já abracei esse pastor. Mas eu sei que ele é muito bom, mas eu sei também que ele precisa de restauração da doutrina dele. E uma vez eu estava num táxi em Vitória, esse rapaz estava sintonizado, o motorista de táxi, nessa rádio, entendeu? Nessa rádio dessa igreja. E aí esse pastorzão, que é o chefão aí, falava assim, gente, vou dar um alerta aqui, vocês param de ficar viajando, gastando dinheiro em Israel. Para que ir para Israel? Nós não temos nada com esse Israel moderno. A nossa fé não é com esse povo judeu. Nós somos o Israel de Deus. Esse paizinho chamado Terra de Israel é só problema, é só briga, é só conflito, é só guerra. Não é? Eu não tenho nada a ver com esse povo. Olha só, como é que um pastor desse comete um erro teológico de tamanha importância? Como não tem a ver? Aí ele dizia, a minha fé e o meu compromisso é com Israel bíblico. Gente, não existe Israel bíblico, Israel não bíblico, Israel sempre é Israel. Deus falou, né, que até que as estrelas, as nuvens, os astros, os sóis, se essa ordem falhar, eu falharei com a casa de Israel. Mas como essa ordem nunca falhará, eu também não falharei com a casa de Israel. Romanos 11 fala, por acaso Deus rejeitou Israel? E o próprio Deus responde, de jeito nenhum. A palavra é halila, me livre dessa maldição. Me livre dessa maldição de eu achar que a igreja substitui Israel. Você está entendendo? Então, meus irmãos,
um pastor desse. Então, por mais que essa igreja seja uma igreja boa, essa doutrina está radicalmente errada. É chamada doutrina da teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel. Pelo contrário, a igreja foi enxertada em Israel, e aquele que estava longe passa. Por que você pode ler um salmo? Por que você pode pegar uma profecia bíblica para você? Por que Abraão é seu pai? Gálatas 5, porque você em Cristo tornou-se co-herdeiro das promessas dos judeus, não suas. Gente, é só ler a Bíblia. E esses pastores odeiam Israel, é um antissemitismo. Você está entendendo? Então, eu não estou falando que aquele Ivãozinho lá não está salvo, mas eu vejo um grave problema dessa doutrina, não é? Eles não estão preocupados, porque como eles se sentem o Israel de Deus, eles acham que eles vão ser arrebatados, que eles vão para Israel, que eles vão cumprir as profecias bíblicas para Yeshua voltar, não é? Tem gente que faz até templo para ele, né? O templo não precisa ser em Jerusalém, pode ser em qualquer lugar, não é verdade? Então, são erros incríveis, não é? Que precisa passar pela restauração. Então, eu creio que a igreja será uma igreja selecionada. Lucas 22 fala, ó meu pequeno rebanho. O rebanho é pequeno, né? Havia multidões, mas pouca em relação ao mundo. Agrada a Deus que todo mundo seja salvo? Sim, mas todo mundo será salvo? Não. E quem será salvo? Aquele que guardar, nascer de novo, e entender bem, perseverar e dar testemunho. Eles não entraram porque não perseveraram. Você acha que uma igreja com doutrinas falsas, doutrinas aí mancas, né, levando o povo a um sincretismo? Irmãos, eu não sou contra a cura, acabei de orar por cura aqui agora, mas eu não posso ficar só levantando a perna e agora faz isso, faz aquilo. Você está entendendo, irmãos? Com todo respeito e carinho, eu não posso fazer aqui, eu não posso parar, centralizar só nisso, porque isso, para falar a verdade, é o que menos importa. Deus quer curar, mas nós sabemos que nossa vida, nós nascemos, ficamos adultos, ficamos velhos, doentes e morremos. Ninguém morre são. Cadê o fulano? Morreu são, está com a saúde completa. A saúde completa não morre. Só morre aquele que está debilitado, aquele que vai enrugando, mochibando, vai encurvando, e é artrose, artrite, vai por aí, para aqui, para colar, para o rim, para a fígado. É assim que a gente morre. O que nós temos que fazer é pedir a Deus uma morte boa. Eu peço a Deus, me livre da cama de hospital. Se o Senhor for me levar, que o Senhor me dê aí uma morte, né, mais rápida. E eu peço àqueles que estão sofrendo que não sofram. Que Deus tenha misericórdia desses doentes acamados que não andam mais. Não é? Ontem eu estava celebrando o Shabat na casa de uma irmã, e essa cunhada dela me falou, cadê o seu marido? Não te contei não. Eu falei, não, ele está com Alzheimer. Não me conhece, não anda, não fala. Eu falei, eu já vi esse filme. Coitado, falei com ela. E aí falei assim, você pode orar para ele ser curado? Eu falei, irmã, nessa fase que ele está, com essa idade que ele está, se eu orar para ser curado, é quase uma injustiça com Deus. O que eu vou orar para Deus ter misericórdia dele, mas eu não oro para morrer. Eu nunca oro para alguém morrer, para Deus levar a pessoa. Eu não faço isso. Eu peço para não sofrer e que Deus tenha misericórdia daquela vida, porque Ele é o dono da vida. Mas seria uma ignorância minha a pessoa com 94 anos virar, em nome de Jesus, ande, saia dessa cama. Porque eu estou vendo a pessoa cumprindo um ciclo de vida. Você não pode ir contra a vida, contra as leis divinas, tem que ter muita sabedoria. O crente é muito ignorante dessas coisas, não é? Eu não posso falar que eu não oro para a cura, claro que eu oro, mas eu também oro com entendimento. Então, eu acho que essa igreja que sobe é uma igreja nova. Ela pode ser antiga, né? Como a igreja católica, presbiteriana, batista, as igrejas mais tradicionais, da reforma, calvinista, luterano, anglicano, pode ser, mas vai ter que renovar. A cara da igreja tem que ser de 20 anos para baixo, vamos falar assim, né? Fazendo uma analogia, né? Ou seja, uma igreja nova. O que é uma igreja nova? Uma igreja restaurada. Por isso que eu falo que a reforma já passou. Eu não estou preocupado em reformar mais a igreja. A reforma já passou. Agora é restaurar. E quer restaurar? Fazer de novo. O que é restaurar uma face? Não é? Seria fazer uma cirurgia plástica por você com 20 anos a menos. Não é? Isso é uma restauração. Então, é fazer como era antes. Não é? Então, a igreja tem que voltar ao primeiro século. E aí, no versículo seguinte, há uma bênção muito grande, há uma herança, mas é necessário que cada um de vós esteja armados.
é que diz o versículo 11. Então, vocês vão passar o Jordão, não é? Vão passar o Jordão? Então, vocês precisam estar armados. Aquele que desce ao Jordão, a Jericó, Jericó significa Jericó, Jericó quer dizer lugar perfumado de Deus, a palavra Ie quer dizer Deus, Rihó quer dizer perfume, lugar perfumado de Deus, é que vai atravessar o Iarden, o Jordão, aquele que desce, mas ele tem que entrar armado, a igreja vitoriosa tem que entrar armada, diga, armada. Mas que armas são essas? Será que lá era lança, espada, mas será que nós temos que pegar uma espada? Então vamos ler Efésios 6:10, bem rapidamente, para a gente começar encerrando. Efésios 6:10 diz assim, Efésios 6:10. Efésios 6:10. A igreja tem que ser nova, mas tem que estar armada. Finalmente, diz a palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não na força dos pastores, não nos cultos de show da cura, não existe isso, tá certo? Deus cura quando Ele quer, não quando o pastor quer. Então não adianta fazer culto de cura que não vai resolver nada, é Deus que age. E muitas vezes as pessoas manipulam o povo. Então, revestivos de toda a armadura, diga comigo, a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Gente, por que eu tenho que perseverar no caminho do Senhor? Porque o mundo jaz no maligno, no diabo, e o diabo é meu problema. Ele é o problema para nós. Porque ele alimenta da carne. Por isso que a gente tem que restaurar a alma, disciplinar a carne, ser cheio do Espírito. Então, são três coisas, não é? Por exemplo, o que fala Gálatas? Olha para mim, você vai falar que está certo ou errado. Mortificai as obras da carne e sejam cheios do Espírito. Amém? Não, você não vai mortificar, é o contrário. Enchei-vos do Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Então é mais fácil do que nós pensamos. Se eu estou cheio do Espírito de Deus, eu não tenho prazer na carne, aquele vício não me pega. Agora, crente fumando, crente andando embriagado, crente andando drogado, não é? Crente andando em adultério, crente que não consegue segurar a sua carne no comer, no beber, não é? Muitas vezes crente não bebe, mas come para chuchu, que é pecado. Você come mais do que a sua capacidade, não é? Eu já contei esse caso aqui muitas vezes. Tinha um irmãozinho aqui, e uma vez ele foi comigo lá no Espírito Santo, pregar lá em Vitória, e aí a comunidade de Vitória falou, olha, vocês comer por nossa conta. E nos levaram numa comida aquilo. E esse irmão era muito pequenininho. E aí passa ele na minha frente, eu não vi o rosto dele, o prato dele fez a altura dele. E foi pondo uma camada de arroz, camada de macarrão, batata, foi equilibrando aquele troço todo, o bife pendurado em cima das batatas, e foi... E ele é muito pequenininho, passou assim com o prato estava acima. Aí, por azar dele, ele sentou do meu lado. Eu peguei e falei uma palavra que um alemão falou comigo, porque quando eu era novo, comecei a trabalhar, eu levantava às 5 horas da manhã, quando chegava meio-dia, eu estava roxo de fome, e fazia aquela montanha. Aí o alemão virou para mim uma vez, sentou perto de mim, ele viu aquele prato assim, você tem problema mental? Ai, que vergonha eu fiquei, porque alemão fala, são francos. Você tem problema mental? Eu falei, não entendi a colocação. Ele falou assim, isso é problema mental? Você vai comer isso tudo? Você não tem dó de você não tem dó do seu fígado, do seu estômago, dos seus sucos gástricos, você não tem dó do seu rim? Você vai jogar 80% disso, vai embora para um vaso sanitário. Você vai trabalhar, você vai pôr, vai ficar aquele troço, aquele sono, e digerindo, e aquele troço, e banturrado. Você tem problema mental? Você não consegue entender? Você não fez um bom ginásio para entender que você absorve muito pouca? Não adianta chupar 10 laranjas para vitamina C, porque você só aproveita 1 grama. Não adianta. Você pode, se uma laranja tem 1 grama, é o que eu preciso. Se você chupa 2, 3, 4, 5, 6, 7 laranjas, você vai urinar todas elas. Você não aproveita nada. E aí eu fiz a mesma coisa com esse irmãozinho, falei assim, você tem problema mental para comer? Olha o seu tamanho.
É um bicho com a barriguinha, que era azeitona, engoliu uma azeitona de tão gordo, não é? Expressão alta, e vai tudo aí, glicose, vai tudo aí, não é verdade? Então, o crente precisa entender essas coisas. E o que seria essa armadura de Deus, essas armas contra a carne? Então, vamos ver, é contra o diabo, pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades. Principados são demônios de país, tá? Então, o Brasil tem um principado, a Alemanha tem, eu noto, eu já morei lá, eu percebo qual é o principado que está. Potestade já são poderes de Estado, já é uma região maior, menor que um país. Minas Gerais tem um demônio, eu percebo esse demônio claramente. Aliás, são vários, mas eu percebo pelo menos 2. Alguém pode chutar? Hein? Em Minas Gerais? Idolatria. É terrível, Minas Gerais, com a idolatria. E o outro, qual é de Minas Gerais? Usura. O mineiro, né, rebenta o pé, mas não compra uma sandália para não gastar. Você já pegou mão de pessoal da roça? A mão parece um casco de, sei lá, né? Eu não uso uma luva, para quê? Eu não gasto. Não quer gastar. Põe uma luva aí para você trabalhar. Não gasto. Não é? Então, e eu me lembro quando eu era rapazinho, perguntava, se eu tenho um cigarro aí para me dar? Eu não era crente. Eu não gasto. Era a resposta dele, eu não fumo, não, eu não gasto. E não fumava para não gastar. Né? Então, o mineiro tem esse espírito. E isso aí reina em nosso estado. Por exemplo, na Bahia, Robson, você que veio de lá, né, Bahia. Bahia, qual é o potestade que reina lá? Né? Rio de Janeiro, São Paulo. Se você desce de São Paulo para baixo, há um espírito da incredulidade, do materialismo, do consumismo, é mais influência europeia, não é? Mais influência europeia. Você vai lá para o norte, lá para Paraty, é o Bumba Meu Boi, já é outras coisas, outros deuses, não é? Então, a gente vê claramente essas potestades. Agora, não é só contra a potestade, não. Contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. As hostes da maldade são esses demônios familiares, esses demônios que atuam, por exemplo, em determinados locais da sua cidade, não é? Por exemplo, esse espírito carnavalesco é uma hoste da maldade, né? É uma coisa que domina, não é? Eu me lembro em Belo Horizonte, quando nós fundamos a comunidade Zona Sul, eu tive o privilégio de ser um dos fundadores, e nós éramos muito radicais com esse negócio de carnaval. E nós íamos ali para Afonso Pena, a Avenida Afonso Pena, onde eram os desfiles de carnaval, e nós oramos. Aqui não tinha, como chama isso? Escolas de samba. Tinha os blocos caricatos. E nós oramos para aqueles blocos acabarem. E nós oramos. Você acredita que Belo Horizonte ficou 10 anos sem carnaval? Quem sabe disso? Ficou, sumiu. Desapareceram. Eu não estou falando que foi a minha oração, não posso falar isso, né? A nossa oração na época. Na época que a gente vinha aqui para Pampulha, que a lagoa era consagrada a Iemanjá, era uma guerra. Era uma guerra no dia de Iemanjá, era uma guerra. A gente vinha para cá de jejum e oração, e o povo fazendo macumba ali, despacho na lagoa, e a gente ali orando. Era uma guerra quase física. Não é? Então, é uma hoste da maldade, é um espírito local. Não é? E, finalmente, ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Então, vamos ver qual é a armadura para a gente não cair nisso. Para que possais resistir no dia mau. Irmãos, não se iludam. Nós estamos vivendo dias maus. E está piorando, não vai melhorar. Mas, Rabino, então, o que vai ser de mim e dos meus netos? Prepare-se, de mal a pior. O mundo não vai melhorar. O mundo não... mas a Olimpíada foi tão linda. Foi só... ali, aquela lindeza foi só de filmes, de objetos, de 3D, essas coisas. No fundo, pergunta aquele palestino que desfilou ontem, ou a comunidade de Israel, se vai dar a mão. Dá não. Pergunta se eles vão ser um. Vai não. Ninguém vai. Pergunta lá o terrorista, fala, você vai ficar bonzinho comigo? Não tem esse negócio de ficar bonzinho, ele vai te matar. E vai te destruir, porque você, para ele, é um infiel. Entendeu? Gente,
O espírito da Inquisição, está aqui o Museu da Inquisição, que combate a intolerância religiosa, a Inquisição não acabou. Ela pode ter outros nomes. Não é? Então, como é que você vai se armar? Diga, armar. Então, você vai armar da seguinte maneira. Olha, estais firmes, versículo 14, cingidos os vossos lombos com a vontade. O que é lombo? Lombo. Cintura, né? O lombo aqui, ó, as costas. Né? Então, cingir com o quê? O cinto, né? Cingir é pôr a cinta, né? Pôr a cinta com a verdade. Então, eu tenho que amarrar na minha cintura a verdade. Quem é a verdade? Yeshua. Yeshua é a verdade, o caminho, a vida, é nele que eu tenho que estar. Não no pastor, não no nome da sua igreja, é nele. Né? Depois, vestida a couraça da justiça. O que é couraça? Onde é que está o coração? Aqui. O que quebra o coração? O que mata o coração? A injustiça. Está certo? Então, a couraça da justiça. O que é justiça de Sedeque em hebraico? Andar no caminho da Torá, andar no caminho reto. A Torá são leis, são cercas, não é? Então, se você está cumprindo os mandamentos do Senhor, como Yeshua falou, não é? Andai nos meus mandamentos. Que mandamentos são de Yeshua? A Torá. Ele é a própria Torá, não é? Então, quando você está no caminho, olha aqui, ó, no Antigo Testamento, vamos falar só do Antigo, porque o Novo você conhece bem, por exemplo, honrar pai e mãe. Está no Novo ou está no Velho? Está no Velho Testamento, né? Honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, não terá imagens. Onde é que está isso? É isso para o crente. Ah, não, que eu estou debaixo da graça, estou debaixo da lei. Mas que ignorância é essa? Onde é que você viu isso na Bíblia? Aqui no, né? Quando Paulo fala isso, ele está falando que a lei estava dentro do coração dele. Eu não estou debaixo dessa lei, porque ela está dentro de mim. Eu não preciso ler essa lei. Ela está no meu coração. É como se você soubesse uma estrada daqui para o Rio de Janeiro. Se você arranca todas as placas da estrada, você faz a viagem, porque você conhece a estrada. É isso que o Paulo estava falando. Eu conheço a Torá, eu guardo a Torá. Então, eu não ando debaixo dela. Eu estou na graça, andando no caminho do Senhor. E esse caminho é a Torá. Né? Então, a couraça da justiça é pôr você no caminho reto. E quem põe você no caminho reto? Ontem, um rapaz deve estar me assistindo aí, né? Um abraço lá para Ribeirão Preto. Mas, eu falei com ele, foi, meu amado, você tem que pôr a couraça da justiça. O que adianta você orar, mas você não quer fazer a palavra de Deus? Não é? Então, você tem que andar nos caminhos do Senhor. Não é? Tá certo? Irmãos, mas tem muita coisa errada na igreja. Porque a igreja não crê na Torá, só crê na graça. Né? Eu não quero ficar falando aqui, acusando a igreja, mas um indivíduo que dá um cheque sem fundo, um indivíduo que não paga seus impostos, um indivíduo que mora com uma mulher, não sendo um casado no civil ou nem no religioso, é o que mais tem. Né? O sujeito converte, mas não quer resolver a vida, não quer. Sujeito que, né, que deve, sujeito enrolado, sujeito que não tem palavra, sujeito que não tem lealdade, está cheio na igreja. Né? Então, é a couraça da justiça. Por quê? Tampa o coração, o tórax, o pulmão. Sem a justiça você morre. Né? Você leva uma bala aqui, perfura o seu pulmão, pronto. Então, essa couraça, esse seria aqui os policiais, né? Como é que chama isso? Colete, como é que é, Cátia? Colete de quê? Colete à prova de bala. Isso é a justiça. É a couraça, é o colete à prova de bala. Não é? Então, você tem que ter isso, né? O seu colete, essa couraça de quê? Da Torá, da justiça, da lei. Não é? Depois, calçados com os pés, com a preparação do Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz? É a mensagem de Yeshua, é a graça dele. Então, meus pés têm que andar na graça, mas o meu coração anda na justiça de Deus. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Graça e lei juntos. Aqui é a graça. Quando pega a paz do Evangelho, é a graça. Né? O que é a graça? Eu era pecador, criei em Yeshua, ele apagou meus pecados, entrei na graça dele. Não é? Depois, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Então, qual é a minha proteção? O que é escudo? Né? Aquilo que antigamente se lutava com a espada, com o escudo no braço esquerdo e o braço direito a espada. Então, o escudo, você defende o inimigo. Ó. O cara vai te atacar, assim, você baixa para cá, baixa para lá, na sua cabeça, o escudo. E o que seria esse escudo de proteção? A fé. Então, a nossa fé em Yeshua. E lembra do hebraico, né?
porque a igreja não toma posse dessas coisas, a maioria. Emuná, em hebraico, fé, quer dizer crer e obedecer. Não existe fé sem obediência. Diga comigo, não existe fé sem obediência. Se você tem crer em Yeshua, mas não o obedece, você não está tendo fé. Essa fé é incompleta. Então, o escudo da fé, aquela fé que te protege contra essas ciladas do inimigo. E depois, o que ele fala aqui? Ele fala, podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Tomai também um capacete da salvação. Agora é a cabeça. O meu pensamento, o meu cérebro tem que estar alinhado à salvação. O que é? Há um juízo. Salvação não é morrer e ir para o céu, não. Salvação é o juízo final que virá sobre a sua vida. Quer você é crente, quer você não seja crente. Haverá um juízo final. E a salvação é ter consciência desse juízo, ter consciência que ele me deu o livre-arbítrio, ter consciência que eu tenho que perseverar, ter consciência que eu tenho que acertar, consciência, se eu cair, eu tenho que levantar. Entendeu? Essa que é a salvação. Aquele que permanecer salvo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz Paulo. Desenvolver. Então, eu vou proteger os meus pensamentos não podem ter, né, nada que doutrinas, ideologias que vão contra a minha fé, costumes sociais, né? A lei da corrupção que o brasileiro respira, acha que corrupção é normal, não mandei ele ser bobo, né? Não é isso? Ô irmão, você foi comprar o pão, você deu 10, a mulher te voltou R$20 a mais, pegou nota errada. O problema é dela, ela deu. Não, vai lá e devolve. Não, a senhora me deu. Quando eu faço isso, a pessoa fica assim olhando para mim. Eu falei, eu não sou um ET, eu sou um ser humano que sou honesto. Você me deu o troco errado, toma, senão você vai pagar do seu bolso. A pessoa nem responde. Fica lá olhando para mim assim, achando que eu sou um ET. Esse cara deve ser burro. Eu dei troco errado e está me devolvendo. Quer dizer, a sociedade vai mudando. Não é? E o sexo antes do casamento, dá para falar? E a depravação sexual? E o nosso governo que distribui camisinha e para preservativo para que as menininhas de 9 anos, 10 anos? Irmão, é terrível. O próprio governo, os pais, é terrível, o mundo sem Deus. Né? Então, nós estamos aí o capacete da salvação. Salvação é estar redimido. Salvado, salvo, quer dizer redimido, redenção, que passou pela redenção. E essa redenção não é uma vez por sempre, não, é cada dia eu sou redimido. Cada dia Yeshua está me tirando de uma queda, de uma arapuca, de uma cilada. Aqui fala cilada do diabo. E o diabo é só rateiro, ele faz ciladas. O diabo nunca vai vir para você. Sou eu, olha, assustou. Olha os meus dentes, meus chifres. Vou soprar fogo. Não, o diabo vem através do seu chefe, através de um colega de serviço, através de uma ovelha. Ele vem camuflado ali, ele vem através de um convite, né? Ele vem através de um elogio. Irmã, você está linda. Cuidado com falar isso com a irmã acha que está mesmo e apaixona com você. Então, é um problema sério. Né? Então, a gente tem que estar sempre, né? O diabo vem, como fala Yeshua, ele vem vestido de anjo de luz. Quando eu converti aqui, nesse local, era um chalezinho de madeira, eu converti aqui, depois que eu recebi a palavra de salvação de uma senhora analfabeta, eu ajoelhei aqui, era o segundo andar, né? Aqui mesmo, né? Perto do muro. Aqui. E eu ajoelhei e falei, se é de Deus essa velha que me deu essa profecia, ou é do diabo ou é de Deus. Aí veio uma voz assim para mim, meu querido, você vai acreditar naquela velhota, naquela velhinha esclerosada? Você é um doutor, ela é analfabeta, ela não pode te ensinar. Aí eu falei, essa voz não é de Deus? Porque Deus ama o analfabeto, né? E na mesma hora eu repreendi, arrepiei todo. Sai, Satanás, em nome de Jesus, né? Yeshua, né? Então ele vem como um anjo de luz. Rabino, Deus me falou, é Satanás falando. A maioria, quando o irmão fala, Deus me falou, desconfie, porque ele está na mente dele.
E a mente dele é carne. Ele não tem a mente divina. Deus só vai falar com o irmão quando você não pode ouvir. Normalmente, se ele fala com o irmão, como o Rabino, eu tenho uma palavra para você, Deus me falou, eu falei, então vai falar para mim também, eu não estou cego e mudo, surdo, eu não estou em pecado, eu não estou aí afastado da graça, eu corto mesmo. Você pode me entregar a palavra, pode me entregar, mas eu vou checar essa palavra. E nós temos que fazer isso, porque Satanás usa. Na nossa congregação, já aconteceu há muitos anos atrás, eu ganhei aqui um casal, que tinha um dentista aqui, onde era o museu, era um gabinete dentário. E eu falava, gente, vamos ganhar para Yeshua as vidas que vêm, a gente serve aí como dentista. Então, às vezes, eu saía daqui, ia lá e dava uma espiada nos clientes. Aí achei lá um senhor, ele com a família dele, e muito deprimido e tal. Eu falei, eu nunca te vi na congregação. Ele falou, eu nunca fui. Eu falei, por quê? Porque ninguém me convidou, pois eu convido agora. Te espero lá sábado às 10 horas. E ele foi. E nós oramos, ele estava sofrendo de depressão e ele ficou curado. E ele converteu, foi uma conversão muito bonita. E aí, ele, com os negócios quebrados, eu comecei a pastorear aquele senhor. De repente, ele começou a prosperar. Eu falei, faz isso, faz aquilo, nós vamos orar pela sua empresa e tal. E ele lutando com aquela dificuldade, aquela meninada. E, de repente, ele começa a prosperar. Ele alugou um negócio aí, um galpão, para colocar os caminhões e tal. Foi. Aí, no culto das senhoras, uma mulher grita lá, Deus me falou aqui que a sua firma vai quebrar. E o sujeito, eu trabalhando com ele para a firma dele levantar. E a danada da mulher, vai quebrar a sua firma. Ele saiu de lá em lágrimas, entrou aqui no meu gabinete e falou, Rabino, eu não aceito. Ou o senhor é de Deus, ou aquela mulher é de Deus, ou o senhor é do diabo, a mulher é de Deus. Eu estou confuso, porque o senhor falou que a minha firma vai crescer, e a mulher falou que a minha firma vai quebrar. Aí eu fui lá, peguei essa mulher pela gola, e falei, como é que você entrega? É que Deus me falou. Falou nada, você pensou. Então eu sou falso profeta, eu falo que a firma dele vai prosperar. E prosperou. Prosperou. Por um tempo. Né? Depois ele mudou de profissão. Mas, irmãos, não pode entregar uma palavra assim. Deus pode até falar, mas você vai jejuar, e Deus tem que falar por dois, pratica a Torá. 2 ou 3 testemunhas. Então, se alguém vier falar com você, 2 ou 3, a mesma coisa, é de Deus. É quem confirma. Por exemplo, o Reginaldo me dá uma palavra. Aí, passado uma semana, o Renato me dá a mesma palavra. Aí, passado mais uns dias, me dá a mesma palavra. Opa, Deus está falando. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Mas não acredita quando Deus falar, Deus me falou, e você sai crendo que Deus falou. E aí, a espada do Espírito, agora é a mão direita, diga, mão direita. Eu tenho a espada do Espírito. E o que é a espada? A palavra, com a qual toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, no mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, todos os santos, e por mim, para que seja dada a palavra, no abrir a minha boca, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. É o mistério da cura, é o mistério do poder, é o mistério de mudar vidas, é o mistério de você tirar aquilo que Satanás está te roubando e restituir. Lembra que a vingança pertence a Deus. Deixa Deus tratar com o diabo e você vai só cumprir para que ele não tenha acesso em sua vida. E agora nós vamos encerrar. Eu vou passar rapidamente aqui. Bom, aqui para a Haftará da primeira porção, ela fala de Filipenses 3, eu gostei. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Naquela medida de perfeição que chegamos, nela prossigamos. Amém? Diga para o seu vizinho, Cadima, para frente, não para trás. Para frente, esquece das coisas passadas, esquece daquilo que passou, esquece daquilo que te feriu, não fica remoendo águas passadas, não fica remoendo mágoa, porque você vai ficar com a amargura. E o que é a amargura? É a mágoa em banho-maria.
Não põe a mágoa em banho-maria, não. Porque você vai sofrer de depressão. Passa, larga, marche, ande. Amém? Muito bom. Então, agora, para encerrar, nós vamos ver a última porção, que é Massi, ou Massei, as jornadas. O povo hebreu pararam 42 vezes e chegou da 42ª. Eles pararam 41 partidas, depois que saiu do Egito. Por que eles tinham que parar? Porque tinham que plantar. E normalmente a colheita demora um ano, ou várias colheitas por ano, e ficava normalmente quase um ano em cada parada. Durante 40 anos, eles pararam quantas vezes? 40. Por isso, uma passagem por ano. É fácil fazer essa conta. Se eles ficaram 40 anos e pararam 41 vezes, quantos meses durou cada parada? 12 meses, 10 meses, né? E aí, eles andaram no deserto, e eu vejo agora a igreja fazendo a caminhada para a salvação. Também nós temos que parar. Eu tenho que parar. Ué, mas você mandou andar? Sim, sempre na fé. Mas eu tenho fases. Eu tenho que ser curado por fase, por parada, por jornada. Então, essa é uma revelação. E aonde eles paravam, eles destruíam a idolatria, que é o adultério espiritual, e tomavam posse da terra para a família. Não é? E agora, olha que interessante a visão que eu tive. Eu peguei no hebraico as paradas, e eu passei a ver que essas paradas acontecem em nossas vidas. Olha para você ver, eles saíram do Egito e pararam em Sucô, tendas. Tem a época da nossa vida que você não pode fixar muito, você tem que sair. Não é? Às vezes a prosperidade é mudar de emprego, mudar de cidade, é possível. Não é? Então, tendas. Né? Outra parada chamava Migdol, lugar forte, torre de vigia. Tem hora que na minha vida eu tenho que parar e construir uma torre de vigia para me fortalecer, porque eu estou sendo atacado pelo inimigo. E quem vai fortalecer? Você vai fortalecer a si mesmo. Então, outra palavra chama Mara. O que é Mara? Amargo, lugar amargo. Alguém já teve um momento amargo na vida? Às vezes, você não pode parar, é uma jornada. Não para na mágoa, não. Não para no amargo, não. Ande. Mas acontece em nossa vida você passar por um momento de amargura, não é? A luz, desolação. Por acaso você já foi dessolado com alguma coisa? Olha, refidim. O que é refidim em hebraico? Refrigério. Então, tem uma jornada que chamava refrigério. Enquanto uma era só ficar na torre de vigia, a outra, ele dormia, e Deus abençoava a colheita, e ele estava um ano gostoso de refrigério. Nós precisamos de refrigério? Amém. Nós precisamos. Você não pode ficar só na luta. Você tem que também, né? Como se diz, você também é filho de Deus. Olha aqui uma parada, Taat, quer dizer em hebraico, depressão. Então, teve uma parada que o ano foi todo deprimido, deu tudo errado. Não é? Tem uma que chama Mítica, quer dizer doçura. Rasmona, né? O dia que o Jorge tiver uma netinha, vai chamar Rasmona. Né? Bonito, é. Quer dizer gordura, prosperidade. Porque a gordura no hebraico, no árabe, é prosperidade. Por isso que as mulheres mais gordinhas em Israel fazem muito sucesso, não é? Irmãs que é mais assim, cheinha, que viajam comigo, eu falo, você vai ser muito assediada na viagem. Os árabes param e olham e mexem, né? Porque lá a gordura é bênção. Não é? É uma cultura, né, gente? É uma cultura. Mas é rasmona, não é? Então, vai ter uma fase que você vai engordar, mas tem fase que você vai emagrecer, não é verdade? De tanto trabalhar, de tanto lutar. Não é verdade? Então, uma chama Punon, trevas, lugar de terror. Uai, tem lugar de terror, não tem não? Tem momento da nossa vida, você fala, Deus sumiu da minha vida, estou vivendo um terror tremendo, não é? Então, aí vai, não é? Esse Yom Geber, espinha de gigante, lugar mais rico do cobre, do ouro, do marfim, é a prosperidade. Abarim, do outro lado, e Campinas do Moabe, ou seja, Campinas do Pai. E aí, eu estou pulando aqui, né, que são 40 nomes, eu peguei só os que eu achei mais interessantes, e na 41ª parada, lembra que a 42ª já estava com a terra prometida, era chamada Canaã, ou Jericó,
que quer dizer lugar perfumado, a terra prometida que corre leite e mel. Então, qual que é o fim da minha caminhada, da minha jornada, da minha vida? É alcançar a vitória da salvação. Amém? A vitória da salvação, aquele que perseverar terá. Simboliza a vitória, a possessão final, o prêmio, o reino milenar, o seu galardão. Amém, meu irmão? Amém mesmo? E agora, para encerrar, um gráficozinho. Aqui a sua maturidade, aqui as paradas. Vamos supor que você vai viver 90 anos. Durante 90 anos você vai ter fases, jornadas de nossa vida. Então, o que eu quero falar? Essa é a curva que você vai desenvolver, não é? Ora para cima, ora para baixo, para cima, para baixo, não é? Você não consegue andar em linha reta, você erra. Se você não errasse, o caminho seria uma linha reta. Mas a gente erra, não é? Tem gente que erra até casando com mulher errada. Ih, Rabino, entrei numa fria, eu falei com você para não casar. Mas você ficou... Já aconteceu isso. Eu falei, irmã, para de me pedir para casar, que você vai casar mal. Não é que casou? Ah, Rabino, foi você que amaldiçoou. Eu falei, eu não, eu te salvei dessa maldição. Não é? Então, erros. Então, quando a pessoa passa para baixo, ele está perdendo. Agora, olha que interessante que eu fiz aqui. Nossa trajetória de vida. NV significa nossa vida. Diga, NV, nossa vida. A nossa vida é um somatório, esse símbolo aqui matemático é somatório, de acerto menos erros. Está certo? Então, o somatório, o que a nossa vida é? É um somatório dos acertos, das paradas que eu acertei, menos as paradas que eu perdi. Não é? Se o NV for menor do que zero, não é? Se aqui é 10 e aqui é 20, então vai ficar menos 10. Se o NV der zero, ou seja, mais erro do que acerto, você é um fracassado. Ah, Rabino, ora aí, para eu sair do fracasso. Irmão, isso é uma consequência. Eu não gosto de fazer essa oração. Em nome de Jesus, sai do fracasso. Não é assim, não existe isso. O que existe? Você vai reparar os seus erros. Estão entendendo? Quem está entendendo? Então, na matemática aqui, que nós fizemos hoje, direto para vocês, isso aqui é uma revelação pela primeira vez, NV menor do que zero, a pessoa fracassado, derrotado, né? E se os acertos forem igual às decisões erradas? Você vai ficar estagnado. Você já viu pessoa que não cresce? Já viu? Pessoa passa 10 anos a mesma coisa, 20 anos a mesma coisa, 90 anos a mesma coisa e morre. Então, ele ficou estagnado a vida toda. Também não é bom. Então, para ser bom, é o NV, nossa vida, as nossas jornadas, a trajetória, tem que ser maior do que zero. Ou seja, o que é maior do que zero? Um número de acerto tem que ser maior do que o número de erros. E se você cai nessa equação, você vai ser bem-sucedido e você vai ser realizado. Amém? 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 Então, vamos ficar de pé. E Tiago, a Raftará de hoje, para encerrar números, pergunta: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem do vosso deleite, da vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis... Opa, alguém esbarrou aí. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha, eu tenho muito medo de pedir essas coisas. Eu tenho muito medo, não é? Muito medo de pedir algo assim que eu não preciso. Não é? Eu não quero citar, não, porque eu não quero ofender ninguém, né? Mas eu penso muito diferente da maioria. A maioria quer sempre ter bom e do melhor, uma roupa de grife. Eu não compro. Eu vou pagar 400, 500 reais por uma camisa? Eu não compro aquela camisa. Não preciso. Ah, mas é a marca. Eu não penso assim. Eu respeito você que quer comprar. Eu vou na C&A, olha aqui que bonito. Tudo C&A, R$ 39,90. Né? E está quebrando o galho aí. Né? Talvez essa aqui, eu estou vendo uma etiqueta aqui, deve ser presente que vocês me deram. Provavelmente, quando eu tenho coisa melhor, como um sapato couro de carneiro, me deram. Ó, me deram esse couro de carneiro. Mas eu não compro. Eu não compro. Tá certo? Então, eu penso assim, eu só compro carro zero porque é novo. Mas não é porque é novo. Não é para aparecer. Ah, eu vou aparecer, passar na minha rua e buzinar para todo mundo me ver.
Eu não vou fazer essa tolice. Eu compro o carro zero, é porque ele dura mais e dá menos defeito, né? Mas não é para aparecer, não é, eu vou comprar um carro para aparecer, estou lá, vou na minha garagem para todo vizinho ver. Isso é idiotice. Entendeu? Então, e aqui está respondendo, ó, por que você não recebe? Porque você é infiel, você pede coisas para o seu próprio deleite. Deus não atende. Estou respondendo a sua pergunta. Ah, Rabino, Deus não está me atendendo. Eu falei, quem sabe você não está pedindo para o seu deleite? Oh, Rabino, oh Deus, me manda um prato de caviar. Para que você vai comer caviar? Ah, Rabino, sou doida para comer salmão, mas não posso, está R$60 o quilo. Eu falei, come sardinha. Quebra o galho com sardinha. Você pensa que está comendo salmão e está comendo sardinha, tilápia. Tilápia está caro, está R$17,90 o quilo, também está caro. Tem que partir para a sardinha mesmo. Tá certo? Irmão, eu estou falando assim de propósito para poder te pegar. Não quer dizer que você não pode. Você tem dinheiro, você compra. Pode comprar o caviar e comer. Sujeitai, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que o diabo foge? É resistindo. Vamos dizer juntos, sai, Satanás. Em nome de Yeshua. Você não vai me pegar. Diga, você não vai me pegar. Eu não vou me pegar nos meus deleites, na minha fraqueza, no meu vício, na minha carne. Você não vai me pegar na minha carne. Satanás come a carne, o pó. Vamos ler junto para encerrar? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir o mal. Tu, porém, quem és que julga o seu próximo? Amém? Então fica aí essa palavra, né, que Deus possa nos abençoar. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, moral da história, esse livro é muito gostoso de estudar, o livro de Números, porque ele é muito profundo, com grandes princípios para a nossa vida. Mas ele tem uma história feliz. E a história feliz, que cada um tomou posse da terra que corre leite e mel. Assim também, aguente firme, persevere na palavra do Senhor, amando o Senhor, amando a obra da cruz. A obra da cruz é a obra da renúncia, não é? Não vá para o evangelho fácil, não vai para o evangelho só de cura, só de prosperidade, porque isso é falso, isso não existe. Isso não é o propósito final de Deus. Ele pode te fazer próspero, claro que ele faz, não é? Ele vai te dar prosperidade, mas você vai fazer por onde, você vai perseverar, você vai fazer as suas decisões de acertos maiores que as decisões dos erros. Aí você vai ter saldo positivo, diga saldo positivo. E saldo positivo chama bênção, e saldo negativo, maldição. O que você vai escolher hoje, bênção ou maldição? Então, decida em acertos. Quem entendeu a palavra? Ô, irmão, isso aqui é o remédio para se viver nessa terra. Fazendo a fé trazer decisões acertadas. Se eu tomo decisões acertadas, amizades acertadas, né? Compras acertadas, tudo meu é acertado, eu sou próspero, sou bem-sucedido, tenho sucesso. E aonde os meus pés pisam, haverá prosperidade, haverá a bênção divina. Amém? Quem foi abençoado aí? Amém. Amém.